eu sou Camila Coutinho e esse é mais um episódio do nosso Plano Business, podcast da Unimed Fortaleza que traz para a gente, compartilha conosco histórias, experiências inspiradoras. Hoje estamos aqui eu, Pompeu Vasconcelos, no último episódio dessa temporada, um episódio especial, não é, Pompeu? Com A certeza. gente decidiu fazer num formato diferente. A gente está trazendo um conteúdo que tem total fit com essa ambiência hoje aqui no iate, olhando para essa paisagem incrível, Combinar com o sensacional, nosso convidado, né, Camila? para combinar com o nosso convidado, Murilo Pascoal. Seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado. Camila, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Afinal, o Ceará é feito de sol, mar, vento e entretenimento. Isso tudo a gente tem hoje aqui no iate reunido. E você representa o entretenimento, o CEO do Beach Park, o parque mais famoso do Brasil, os mais famosos do mundo. E que, para nós, é muito orgulho, porque o turista que vem ao Ceará, boa parte dele, eu acho que mais de 60% dele, vem para cá para ir ao Beach Park. Conta um pouco da tua trajetória, Murilo, que você vai fazer 20 anos que veio de São Paulo para comandar o Beach Park, né? Joãozinho fundou. Conta um pouquinho da história, da sua chegada, para a gente começar esse bate-papo, que você tem muita novidade. E pelo mar. Legal, obrigado, Pompeu, obrigado, Camila, muito obrigado pelo convite, participar aqui desse podcast do Plano Business. Muito legal estar aqui, né, no iate, lindo, tá lindo o espaço e nesse ambiente, né? Eu que vim de São Paulo, ter a oportunidade de viver na praia já faz 19 anos é uma alegria muito grande, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui participando com vocês. Minha história está muito ligada com entretenimento. Eu estudei administração de empresas em São Paulo e logo que eu me formei eu comecei a trabalhar nessa área, né? Já esse ano fez 30 anos desse meu início. Começou muito novo, não foi, Murilo? Foi. Comecei muito novo. Então, desde esse meu início, quando eu estava na faculdade, a maioria dos meus colegas foram trabalhar na área financeira ou em multinacionais. E eu tinha tido a oportunidade de viajar para o exterior e ver um pouco o que era o entretenimento, principalmente nos Estados Unidos. E no Brasil, naquela época, ainda tinha muito pouco, né? E eu imaginei Você fala de que ano, mais ou menos, para a gente se que eu me situar formei, nessa época? foi em 93, né? Não, foi de 89 a 93 que eu fiz faculdade, e nessa época eu lembro muito de um conselho que meu pai me dava, né? Que era: escolha uma coisa que você goste de fazer, que você não vai ter problema na vida, você vai sempre se divertir trabalhando e vai ser bom para sua vida, né? Eu sempre lembrava disso, que ele me falava. E na época, né, que você se forma e agora, né, no fim de faculdade, fazendo alguns estágios e tal, o que que eu vou fazer? Então, nessa época, lembrando disso e lembrando também do que eu tinha visto, imaginando que no Brasil isso vai acontecer em algum momento, né? E aí eu decidi entrar nesse segmento, nesse setor. Trabalhei muitos anos em São Paulo e aí em 2004 eu recebi o convite do Joãozinho. O Joãozinho foi visitar o parque que eu administrava lá em São Paulo, aquele parque aquático Wet n Wild. Eu administrava aquele parque, já trabalhava lá há 4 anos. E lá tinha um desafio muito grande, que era o clima, né? Então, São Paulo, todo mundo conhece o clima, né? Tem calor, tem frio, é aquela coisa super Uma instável, sazonalidade. uma sazonalidade maluca, né? Eu lembro do episódio da gente estar com o parque no carnaval, lotado de gente, faltar coisa, faltar produto e tal. Aí no ano seguinte a gente falou: não, esse ano não vai faltar nada. Aí compramos tudo, estocamos bem. Na sexta-feira entrou uma frente fria, 16 graus, o carnaval inteiro foi um desastre. Então, por conta dessa questão do clima, quando o Joãozinho fez a visita lá, ele fez o convite para a gente vir para cá para conhecer, né? E aí eu já conhecia, lógico, já tinha vindo, já conhecia a operação, já admirava a operação. E quando a gente veio, eu ponderei isso, né? Pô, o clima é fantástico. eh, Lá os acionistas eram fundos, que é uma coisa mais distante. Aqui os acionistas. Fora, né? Não, é uma franquia, os Uma acionistas são, franquia. são, são brasileiros, mas eram fundos, né? E um fundo que tinha muitas outras coisas, e fica um processo um pouco mais distante.
E aqui não, os acionistas daqui, o João com a vida inteira nesse negócio, então é uma proximidade muito maior. Então, esses 2 pontos, falei: "Não, vou mudar de São Paulo para o Ceará", e assim eu fiz e vim para cá. Eu lembro bem, quando eu cheguei aqui no final de semana de outubro, foi o final de semana que a Luiziane ganhou a primeira eleição dela de prefeita, lembro bem disso. Quase E é 20 anos. quase 20 anos. Daí a minha então namorada veio comigo, a gente se casou, tivemos Violeta, Violeta, tivemos, 2 filhas que nasceram aqui, que são cearenses, e hoje a gente vive uma vida muito muito boa, muito feliz aqui no Ceará. Muito bom. E da mesma forma que acho que a história do Beach Park se mistura com a sua, a do João, a do entorno ali do Beach Park com a do Porto das Dunas também, né, Murilo? Conta pra gente um pouquinho dessa sinergia, de como que foi surgindo até chegar no que a gente entende hoje por é um complexo, né? Não é um parque, não é só um resort, essa relação aí de sinergia entre como vocês fizeram o Porto das Dunas e o Porto das Dunas fez o Beach Park. Acho que o Beach Park é uma história, assim, clássica de âncora de desenvolvimento imobiliário, né. Eh, então, para relembrar um pouco a história, o pai do Joãozinho, né, o seu João, ele era desenvolvedor imobiliário, ele fez o loteamento do Porto das Dunas. Sim, E o Joãozinho era corretor de imóveis do pai, ele tinha uma corretora, e ele vendia os imóveis do desenvolvimento imobiliário do Porto das Dunas. E aí, naquela época, né, 1980, início da década de 80, Porto das Dunas de Fortaleza era muito mais distante do que é hoje, o acesso era muito mais difícil, né? Então, até foi o seu João que fez a ponte que liga, que passa ali em cima do Rio Pacote, foi ele que fez para esse lançamento. Então, ele vendia os lotes, sentiu que precisava ter algum apoio, né? E aí começou com a praia, com o restaurante de praia, né? Não foi nem com o parque aquático. Começou com o restaurante de praia, que é um sucesso até hoje. é, Azul do Mar. começou com o restaurante de praia e com o Azul do Mar, que era um restaurante um pouco mais para cima, o João e o Arialdo como sócios, os dois que começaram, né? Então, e aí, essa operação de praia, primeiro, era um apoio para quem vinha comprar um lote. Porque as pessoas chegavam, não tem nada, não tem nem lugar para ir no banheiro, né? Uma referência, Uma assim. referência, né? Não, pô, aqui não tem nada, um deserto, isso aqui não, ó, tem aqui um restaurante de praia e tal. E o restaurante, eles sempre apostaram muito na qualidade da gastronomia, né? Tanto o João quanto o Ariel, sempre tiveram isso como uma coisa importante, né. E aí quando eu cheguei, isso foi uma das coisas que ele foi muito claro sobre a importância da gastronomia, né, e a gente vem mantendo isso, vem procurando manter isso ao longo desses anos todos aqui no parque. E aí você vê o Porto das Dunas se desenvolvendo, vendendo, imóveis, vendendo lotes, e o parque também crescendo. Então, ele foi uma âncora que ajudou ao desenvolvimento dessa parte imobiliária, né. Só te complementando aqui, te interrompendo um pouco, Murilo. Eu me recordo do Joãozinho pegando um chavante indo buscar meu pai em casa, eu criança, para levar para o Beach Park, para mostrar. O Beach Park não era Porto das Porto Dunas, na das Dunas. verdade, não tinha ainda Beach Park, para mostrar terreno. E a gente vê hoje aquele mundo, hoje Complexo, né? cidade é residência, não é mais segunda residência, né? É. Então, o que o Beach Park transformou o Porto das Dunas realmente Tinha um eixo foi muito um grande forte ali gancho. do litoral oeste, e acredito que muito dessa migração para o leste, desbravar esse lado de cá do litoral, é dessa iniciativa ali lá atrás de Beach Park, né? E aí eu estou aqui há 19 anos, eu acompanhei um pedaço, né, dessa história. Quando eu cheguei para hoje, o Porto das Dunas também se transformou bastante, né. Eu cheguei a morar lá 1 ano, mas o nível de atividade era muito pequeno, às vezes não, maior parte das vezes eu tinha que vir para Fortaleza para comprar alguma coisa, para comprar comida, para comprar. Hoje em dia tem uma série tem já 2, 3 supermercados em operação, tem mais supermercado vindo, mas acho que talvez uma grande mudança foi a duplicação da via, né, foi ali O acesso. o acesso quando duplicou e duplicou no mesmo momento da pandemia, né, daquele pandemia, pós-pandemia, onde estava muita gente buscando sair um pouco de Fortaleza, e isso aí ajudou a dar mais um mais uma perna do boom, assim, de gente morando lá.
Então hoje tem muita gente que mora lá como primeira residência e não como residência de veraneio. Exato. Murilo, da inauguração do Beach Park para cá, o crescimento foi fantástico. E, logicamente, isso teve o dedo de todos que estiveram lá antes, mas o boom veio quando você começou a tocar, né? Virou CEO do Beach Park e fez as grandes mudanças. Agora, inclusive, na parte imobiliária, e para já chegar um pouquinho em Fortaleza, agora vocês estão trazendo, expandindo os tentáculos aqui para Fortaleza, com essa concessão que vocês pegaram dos Espigões, né? Eu queria que tu desenvolvesse para mim uma linha do tempo, né? Da inauguração do primeiro toboágua, se eu não me engano, foi 88, 89, até aqui. Quais foram os grandes pontos e quais são os projetos imobiliários que vêm aí no Porto das Dunas? Tá? É interessante porque a gente, essa pergunta do Pompeu, a gente tem uma audiência que ela é bem plural. Geralmente, quando a gente fala em beach park, senso comum, para muita gente, ainda é o parque ou ainda é aquele espaço. E, na verdade, a gente tem lá um conglomerado de resorts, de parque, com essa expansão que o Pompeu provocou agora para cá, para você trazer. Então, compartilhe um pouquinho com a gente, até para a maioria das pessoas entenderem o que é esse organismo como um todo, beach park. Tá bom, né? É até interessante, vou começar pela parte da marca, né? No passado, até antes de eu chegar, já tinham resolvido isso e eu acho que resolveram de uma maneira muito boa. Tinham duas marcas, não sei se vocês vão lembrar, tinha a marca Beach Park e a marca Aquapark, Aquapark. né? E Beach Park, então, o que é o Beach Park? Beach Park é o guarda-chuva, é tudo, né? É onde está o Aquapark, é onde está o restaurante da praia, a Vila Azul do Mar, os hotéis, né? O Beach Park é tudo isso, né? O Aquapark é o parque aquático, né? Aí a decisão foi de que marca se usar na publicidade, né? Porque é muito mais difícil você ficar usando duas, muito mais Mais complexo, dispendioso. mais caro, você passa duas mensagens, então você escolheu fazer a marca Beach Park, né? Então essa foi uma escolha que eu acho que foi muito importante ter sido feita na época e ajudou muito a consolidar a marca Beach Park, né? E aí, assim, uma curva do tempo, de uma maneira relativamente rápida, o parque inaugurou em 87, 88, né? Foi o primeiro parque aquático e teve um grande salto quando foi filmada lá a novela Tropicaliente, né? Que foi uma ação que o Beach Park ajudou na época, recebeu as pessoas e tal. E foi uma novela, naquela época, as novelas tinham um impacto Uma mais forte, projeção, uma né? projeção muito mais forte do que tem hoje. E isso foi um momento assim de um salto importante para o movimento, não só do Beach Park, mas do turismo do estado Ceará como um como um todo, todo. né? E aí o Beach Park veio se desenvolvendo, colocando novas atrações, né? Um dos marcos aí é o Insano, né? Uma atração que é internacionalmente conhecida, já recebeu vários prêmios, vários destaques. Um que eu acho muito legal, que ela foi considerada a atração mais radical do mundo por um canal de televisão, Travel Quantos Channel, metros aí? 41 metros. Então ela é uma referência. A gente vai no exterior para os eventos de parque, todo mundo conhece, né? Então acho que isso foi uma referência muito grande. E aí sempre nessa lógica de ter novas atrações. Então isso fez com que o Beach Park mantivesse eh, essa imagem e essa atratividade dos clientes, né? E o passo seguinte foi ter hotéis, né? Ter hotéis junto. O primeiro foi o Suites, depois o Aqua, depois o Wellness e o Oceane foram mais ou menos próximos, né? Então, e aí a Vila Azul do Mar, o último equipamento mais importante, né? Então, assim, essa foi um pouco da curva, né? E acho que uma coisa também muito importante foi a entrada da família Soares como acionista também, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que fazem parte do grupo acionário, são acionistas do Beach Park muito importantes. E aí, esse desenvolvimento todo, a gente apareceu a oportunidade aqui da Beira-Mar, né? Dos espigões, que a gente está chamando de pier, que acho que o pier é um nome um pouco mais ligado com o entretenimento, né? E quando a gente soube da oportunidade, né, a gente começou a conversar internamente, estudar e pensar, e não teve como deixar de fora, né? Porque assim, a Beira-Mar de Fortaleza é o ponto turístico de maior visitação do estado, sem dúvida nenhuma. A reforma que foi feita, eh, na minha opinião, transformou a Beira-Mar de Fortaleza na Beira-Mar mais bonita do Brasil.
não tem uma melhor estrutura, onde você vê mais gente, mais dinâmica, limpa, segura. Então, tudo isso junto, você vê, Fica muito atraente. é uma oportunidade muito interessante de você fazer alguma coisa de entretenimento diferente do parque aquático, que isso é uma coisa também que é interessante. As pessoas, você fala Beach Park, fala Aquapark, não vai fazer um parque aquático lá não cabe. Não, a gente não é uma empresa de parque aquático, né? A gente é uma empresa de entretenimento. Então a gente tem outras soluções, outras coisas. Na Vila Azul do Mar mesmo, a gente inaugurou uma área Um dia nova, desses agora. ganhou o prêmio lá, o segundo melhor restaurante do mundo para famílias. Foi, exatamente. Brinquei com a Clarice. É a parada obrigatória de quem sai ali do Isso, parque com os meninos morrendo de fome. Tem que passar exatamente. por lá, comer uma pizza, não tem como. A gente inaugurou lá uma área nova, que é uma área temática de circo, vai inaugurar um carrossel agora, até o final do ano. Muito bom. Então a gente vai além de só parque aquático, né? E aí, com essa cabeça, a gente falou, vamos fazer um projeto para cá, ver se a gente acha que tem liga e tal. E a gente começou a fazer o projeto. A gente tem muito de... o projeto nunca está pronto, você está sempre, olha e mexe, não, se fosse assim, se fosse assado. E aí, para nossa sorte, assim, a gente conheceu o pessoal do Clube Social, da Social Clube, desculpa, eh, o Rodrigo Rodrigo e e o o Ciro, Ciro, né? que são, pô, a gente não conhecia eles, conheceu, a gente se deu super bem, e aí a gente combinou de cada um cuidar de um pier, né? E eles tinham, e foi muito complementar, porque a ideia deles era fazer gastronomia no pier, que a gente acabou chamando de Pier Ideal, pela proximidade ao Ideal Clube ali. E a nossa ideia era ter uma coisa mais de entretenimento, mais voltado para o turista, mais de conveniência, né? Interessante, Murilo. Não sei se é a percepção também da nossa audiência, mas quando eu soube que vocês venceram a licitação, eu ainda não tinha entendido que era um PIA que ia ficar com cada um. Eu estava achando que era uma operação conjunta, no mesmo PIA, né? Então, é grande novidade. Para mim é uma surpresa Cada um desenvolveu o seu projeto. o seu projeto, porque a gente achou mais interessante e Eu também tinha entendido dessa forma. mais Engraçado. fácil, porque Sem dúvida. ele faz do jeito dele. O que a gente fez junto foi, a gente vai usar o mesmo partido arquitetônico, para ele Sim, ter a para ter mesma um cara, para alinhamento ter um ali, né? alinhamento Uma visual. harmonia. A gente combinou e eles aceitaram. O nosso arquiteto deu uma sugestão, que foi da gente pegar a história da cidade, né? A gente pegou a história da cidade, Fortaleza dos anos 30 ali, a gente pegou aqueles prédios, vários prédios históricos aqui, daquele estilo Belle Époque. Uhum. Então a gente usou aquilo como referência e fez os projetos Sensacional. todos com base naquilo. Acho que a cidade precisa Tem usar a sua memória, né? memória, né? Ela precisa, Com acho certeza. que, usar a memória para manter uma história da cidade. Então, a gente achou isso que seria uma coisa bacana, né? E aí o projeto também voltou, a gente fica quebrando a cabeça muito para fazer os projetos, para chegar no ponto que a gente chegou, né? E aí a gente ficou muito, muito feliz, muito satisfeito com o resultado. Eles gostaram também, então pronto, aqui eles vão desenvolver no Pia deles a parte de gastronomia e tal, e a gente vai desenvolvendo nossa Muito parte bom. de E a entretenimento. curiosidade já que nós estamos no Yacht Clube, todo mundo que tem barco aqui já quer saber. Nós vamos poder parar nossos barcos lá? Vai ter um lugar para encostar ou a gente ainda está em projeto isso aí? Isso ainda está em projeto. A concessão especificamente não fala sobre isso. É, é claro que é uma coisa que é interessante, mas tem que se pensar nos detalhes, né? Como que isso poderia funcionar, como é que é toda a parte de autorizações. Eu, pessoalmente, acho que seria bacana, mas a gente tem que aprofundar e pensar muito. Uma coisa que, para mim, é muito claro, que esse projeto, ele é, assim, de uma responsabilidade para a gente, de uma imagem para a cidade, todo mundo pergunta, né? Então, Ele tem um peso, tem um né? peso grande, né? A gente, quando eu cheguei aqui, Ele transborda ali o que é, é complexo, que para vocês é, de certa forma, uma zona mais confortável, né? quando eu cheguei aqui, eu senti isso com o Beach Park, porque eu via se tinha alguma coisa errada. Lógico, às vezes não é perfeito, mas às vezes tem alguma coisinha. As pessoas iam falar comigo como se fossem donas. Não, Um tem isso senso, aqui, você né? precisa, não sei o quê, imagina se alguém de fora vê. Eu achei muito bacana, porque era um senso
de Pertencimento, né? pertencer, que aquilo ali não é só, né, É do coletivo. é do Estado. Todo mundo leva convidados para lá como se fosse seu, né? Chancela, né? Tem um orgulho por ter aquilo na Muito sua bom. cidade, no seu estado. Isso é um Então, ativo, né? eu percebi isso, falei: "Não, cara, a responsabilidade é grande, porque todo mundo vai te cobrar. Se você deixar cair a bola ali, o pessoal vai: 'Opa, espera aí, o que você está fazendo? Isso aqui é'". Então, é uma responsabilidade muito grande. E aqui no PIA vai ser a mesma coisa, né, é um desafio grande, uma responsabilidade grande. Então a gente tem eh esse desafio aí pela frente, né. Como a gente gosta Grande disso, oportunidade. como a gente gosta de desafios, vamos ver, e se não ficar bom na primeira, a gente vai melhorando até ficar, né, que a gente A tem previsão a previsão é em agosto a gente, tá aí, eh tá em cima, é, pertinho. mas é um projeto Se eu, muito legal, a gente se eu está muito conheço o feliz. Murilo, ele acelera para pegar as férias de julho, viu? Vai pegar julho, vai pegar alta já de julho. Mas, meu amigo, desafios você tem feito muitos. E a pauta é ESG, eu sei que vocês têm feito Pacto Global com a ONU, limpeza de praia. O que é que vocês estão fazendo lá no Beach Park? Né? Ação com as crianças. A gente já tem uma preocupação ESG até antes desse nome existir e ser moda, né. É interessante você dizer isso, eu tive lá, acho que tem uns 3 anos, ou foi antes ainda de pandemia, Murilo, e visitando um projeto de vocês, que era um projeto com a colônia de pescadores, se eu não me engano, ali daquele entorno, e vocês tinham uma série de iniciativas já nesse sentido ali de a gente está aqui e a comunidade já estava aqui antes e como é que a gente coexiste nesse espaço? Conta Exatamente. um pouquinho pra gente. A gente tem uma série de programas, né. Eu gosto de falar primeiro da ISO 14000, que é uma certificação que é super difícil de você conseguir, e a gente já tem ela há 8 anos. Para conseguir a ISO, a gente começou 2 anos antes, porque até você chegar no ponto de você ser auditado e É certificado, homologar, tem todo um trabalho que precisa fazer dentro da empresa. Então, a gente conseguiu a ISO em 2016. Então, e a ISO ela meio que, perpassa a empresa inteira e todos os processos que a gente faz. Então foi assim o primeiro, dessas certificações que foram muito importantes para a gente e que a gente é muito muito feliz, muito orgulhoso de ter, né. E aí tem alguns outros, né, por exemplo, a gente tem o certificado de lixo zero dentro do aquapark, ou seja, 97% do lixo é reciclado. E aí a gente tem uma certificação de lixo zero. Da mesma maneira, o carbono neutro, a gente neutraliza o carbono que é gerado. A gente assinou esse ano o Pacto Global, né, que é uma, a ONU lá. uma iniciativa da ONU. E a gente tem alguns projetos sociais, esse com, com o pessoal, com os pescadores, e tem um que eu gosto muito também, que é com a prefeitura, que a gente chama de Capacita Aquiraz. Que é esse projeto? A gente tem, dentro do Beach Park, já há muito tempo, um processo de treinamento muito forte para o pessoal poder te atender bem quando você vai lá, Encantamento, no né? encantamento, ele tem que estar muito bem treinado, não pode chegar e já joga o funcionário na fogueira sem ele estar preparado. Então, o que a gente fez com a prefeitura? A gente criou alguns treinamentos que a gente dá esse treinamento para as pessoas que ainda não foram contratadas. Então, dá esse treinamento na cidade, e aí a gente contrata os que a gente achar melhor, a gente contrata. Mas a gente treina muito mais do que a gente pode contratar. Consegue absorver, Qual né? que é a ideia? Né, a gente coloca o nosso pessoal, o nosso material, todo o nosso conhecimento para treinar essas pessoas. Nossa ideia é que isso, se eles não vão trabalhar com a gente, que vão trabalhar em outras barracas, em outros hotéis, em outros, em Muito outros, bom. em outros lugares, e isso melhora, eleva o nível Padrão geral. do padrão geral. Que a gente não é uma ilha isolada, né? O nosso cliente, ele sai dali, quer ir, vai em outro barraco, vai em outro lugar, e ele quer ser bem atendido. Então, posso fazer um super atendimento lá no Beach Park, e o cara ser mal atendido em outro lugar, O pode sentimento estragar, é o da experiência como um pode todo, estragar né? a viagem É, da família. verdade. E aí o cara não vai querer voltar, ou vai falar mal quando voltar para a cidade dele, né? Então, a gente pensa isso de uma maneira eh, geral, assim, né? Da gente expandir um pouco além do Beach Park. Então, a gente tem, por exemplo, ações de limpeza de praia. A gente já faz uns 10 anos que a gente faz ações de limpeza de praia, né? Desde o Pacuti até a prainha, depende de cada ação, é maior, mas não envolve a Muito bom. comunidade.
Então a gente tem uma série de ações. E semana retrasada a gente teve o Conexão ODS, que Estive lá. foi um evento que você teve lá, foi muito bacana. A gente teve aí a liderança da Tiziana Rolim, da Somos Um, ela que fez o evento, a gente recebeu o evento lá muito satisfeito, muito feliz com. Professor Yunus, Foi uma Conta palestra Papai. espetacular do professor Yunus, assim, uma calma e uma coisa, e eu achei sensacional a história que ele contou. Recomendo aí para quem puder procurar e entender um pouco de uma lógica. É tão simples que você fala, como é que nunca ninguém pensou nisso, né? Aham. De como resolver muitas questões sociais de uma maneira extremamente simples, né? Então, fiquei muito feliz desse evento ter acontecido lá no Beach Park e da Tiziana ter tido a vontade de fazer lá e tipo, ter podido apoiar. Mas tinha tudo a ver. E ficou muito bonito Ficou também. muito bonito. É. E a gente tem um espaço novo de eventos lá no Beach Park também, então quem, agora quem quiser fazer eventos lá, a gente tem um espaço assim, bem na beira da praia, para fazer casamento, fazer eventos Ah, que corporativos. bacana. Não é aquele que foi o Conexão. O grande do Conexão era um espaço montado, né? E aí tinha um outro, não sei se você chegou aí, que era um espaço nosso que a gente construiu, Mais embaixo. menor, mas bem na frente da praia também. Muito bacana. Tá legal. Muito Ficou legal. muito legal. E Murilo, daquele entorno ali ainda, o que é que a gente pode esperar de Ohana? Pois é, o Ohana, né, é um projeto que ele quase que foi uma terapia, sabe? Porque durante a pandemia a gente ficou fechado, né? Os 24 meses da pandemia, a gente ficou fechado 10 meses, sem operar, sem R$ 1 de receita. E E, depois que voltou, eu lembro de ir com os meus filhos de máscara. A gente tinha que ir de máscara. Eu falava, irmã, eu tô molhada. pois é, a gente era Mas a gente obrigado a de fazer aquilo máscara, e molhado, a gente no dava o parque. saquinho, né? Você lembra? Então foram 10 meses fechado. E depois que abriu, também não abriu, né, 100%. Ah, foi eu. Você foi escalando. Enfim, aconteceu e tal. E aí, a gente tinha uma série de problemas para resolver e tal. E uma forma da gente meio que fugir do problema era pensar no futuro, né? Pensar em projetos para frente. E aí o Ohana foi um desses projetos que a gente pensou, Nasceu ali. nasceu durante a pandemia, a gente pensando em como é que poderia ser, e aí você vai. A gente gosta muito de ficar pensando cada detalhe do projeto, como é que vai ser o apartamento, né, como é que pode ser uma experiência legal para o cliente, como é que pode ser uma experiência boa também para a operação. Você sabe aqui, né, a operação, se você não tem uma operação redonda, você não consegue, né, ter consistência na qualidade que você oferece para o cliente. Então, a gente ficou pensando isso, e aí nasceu o projeto do Ohana, são 218 apartamentos, é, e a gente tem desses 218, 200 de 45 metros e 18, que são os da ponta, de tamanhos maiores, de 100, 100, 150 metros. Os do chão vão ter piscina privativa, eh, e os de cima tem uma área maior. Então a gente conseguiu, acho que fazer um projeto bem legal. A gente está bem animado com o projeto. A gente deve começar a construção aí no começo do ano que vem. Serão, então, cinco. Aí seremos 5. 5 resorts. Muito bom. Murilo, chegou a hora da gente começar a falar de números, né? O Beach Park tem números superlativos e o fluxo, qual a tua expectativa para fechar o ano desse ano? E isso, esse turista que vem para o Ceará hoje, eu sei que vocês têm pesquisa, quanto eles deixam no Ceará numa viagem, quanto dessa parte fica no Porto das Dunas e quanto que o Porto das Dunas, mais precisamente o Beach Park, impacta na vinda de um turista, na decisão de um turista vir para o Ceará. Bom, esse ano a gente deve fechar o ano com 800 mil visitantes no parque, um pouquinho mais de 800, deve passar de 800, só no parque, né? Se somar a praia, né, e as outras operações, a gente passa de 1 milhão de visitantes. E aí são visitantes, né? Se você for 2 vezes, você é contado 2 vezes. Então, só para Pode ser a explicar a mesma matemática. pessoa. Pode Tá ser, certo. são visitas, né, que a gente contabiliza. E aí, eh, a gente tem uma pesquisa que a gente faz no aeroporto que indica que 35% das pessoas que vêm para o Ceará vêm o motivo de decisão da visita é o Beach Park. Gente, Esse é o motivo loucura. de vir.
E aí tem outros que é mais um motivo, mas 30% vem por conta disso, né? Então acho que isso aí dá um pouco desses números que Da você É tem. uma âncora, representatividade, né? né? A maior âncora do turismo do Ceará, sem É, dúvida. Sem dúvida. Vocês têm números, Murilo, de quantas vezes a mesma pessoa volta para é, lá com vocês, nos resorts, talvez? não, assim, detalhado Porque deve ter uma que a gente recorrência tem muito uma grande. recorrência muito grande, mas assim, detalhado a gente não tem esse número. Deve ser uma recorrência boa. E uma curiosidade, Murilo, durante um tempo, o Porto Dunas relutou, o Beach Park relutou em abrir à noite, né? Aham. E quando chegou a Vila Azul do Bamba, como é que você percebe isso na atração do público, principalmente do cearense, né? Aham. Que tem casa lá, que às vezes está nos hotéis de vocês também. É, assim, no começo, Pompeu, a gente não tinha nada à noite por falta de massa crítica, né? Falta de Estrutura, gente, gente. né? Depois que a gente inaugurou 4 hotel e começou a ter um aumento lá dos condomínios na região, então não. Então tá precisando. E tem alguns momentos assim que são detalhes, mas que fazem você falar, rapaz, é a hora mesmo. Eu estar andando lá pelo parque e um casal vem, mas onde é que é a pracinha? Onde é que é o centrinho aqui pra gente ir à noite? Eu falei, rapaz, não tem. Isso antes, né? Não tem, né? E aí você fala, realmente tá na hora de ter. E aí foi a hora que a gente fez, então a gente inaugurou em 2015, a Vila Azul do Mar. O início, como todo início, tem seus desafios, né? E a gente sentiu assim um empurrão mais forte ainda de novo depois da pandemia, com esse movimento de muita gente indo morar, mais empreendimentos ficando prontos, a duplicação ali da rodovia, né? Então isso tudo ajudou muito e a gente nas altas temporadas tem fila, né, para ir pro, lá para o restaurante. A gente em dezembro passado a gente abriu uma cozinha nova de carnes também ali na pizzaria, tem uma área de carnes com carvão, né, então é carne como churrasco mesmo. E agora em julho a gente inaugurou essa área que eu comentei, essa área nova, e vai ter mais coisas lá que a gente É, tá de férias projetando. eu imagino que tem uma programação aí vindo Sim, grande, sempre tem show, sempre então tem faz ter shows, sentido. exatamente. Conta pra gente um pouquinho como foi, assim, do dia que chegou ali aquele 19 de março, né, que pra gente Foi, é marcante aqui no nosso São José, e aí para tudo. E como foram os passos seguintes ali para vocês do Beach Park? Entretenimento voltou depois de todo mundo, né? foi muito, assim, foi. Primeiro você não acredita, você não. Hoje, olhando para trás, você olha e fala como é que a gente sobreviveu, né? Primeira coisa. Assim, mais mentalmente do que qualquer coisa. Mas é porque às vezes acho que foi aos poucos, né? Eu lembro de ouvir a primeira entrevista daquele que era o primeiro-ministro, que era o cara falando em 3 meses, que ia ter que ficar tudo fechado 3 meses. Eu falei, você tá louco, impossível, um negócio desse, como é que eu vou ficar 3 meses, não sei o que, não sei o que. Vou ficando 10, né? Mas, e aí você acaba, acho que assim, a coisa mais importante que para a gente sobreviver ali foi pensar dia a dia, Um né? dia de cada Um vez. dia de cada vez, senão você pira. Tá bom, ok. Tenho que fechar o parque, vou fechar o parque. O que que eu tenho que fazer? Então eu tenho comida no estoque que vai vencer. Bom, vamos monitorar se a gente vai ter que ficar fechado mesmo, quanto tempo dura a comida e como é que a gente vai acompanhar isso. Ok, os funcionários, faz o que com os funcionários? Por enquanto manda para casa. Então cada dia você ia vendo as notícias, vendo a situação. E outra coisa, fechou o parque primeiro e os hotéis não. Então você está com o parque fechado e um monte de gente hospedada. E o que que Faz o você faz com quê? essa turma? Aí a gente começou a pensar em coisas para fazer na cidade, começamos a fazer programas, passeios na cidade. Aí veio a hora de fechar né? Veio a hora de fechar os hotéis, né? A gente, tá bom, como é que a gente fecha com o povo? Sim, o cara, a passagem dele é para outro dia, tem um outro que vai chegar, tem outro que tem reserva para outro mês. E aí tudo isso acontecendo em paralelo, todo mundo tem que ir para casa. Tá, então você tem que montar um escritório na casa de cada um. Tem toda a parte de tecnologia. A gente tem um call center lá com 30 e poucos funcionários. Foi todo mundo, cada um da sua casa. No mesmo momento que cada um teve que ir para sua casa, a quantidade de ligações bombou, porque era todo mundo que todas as reservas para frente, o cara queria saber o que ele ia fazer, queria o dinheiro dele de volta. E aí você tinha que atender esse cara e ao mesmo tempo pensar o que você ia fazer.
Eu E lembro de uma iniciativa muito bacana de vocês com quem tinha os beach cards, a gente né? prorrogou, Congela e vamos considerar de quando abrir. Foi super bacana. a gente prorrogou os bitcards. Aí a hora que a gente viu, rapaz, não vai abrir mesmo. O que a gente tem de comida aqui? Tal. Vamos doar para a cidade. A gente doou, no fim, a gente doou mais de 100 toneladas de comida para a cidade. Quando a gente começou esse movimento de doações, a gente percebeu, a gente viu que cada um acaba que está no seu ali tentando sobreviver. A gente viu que a cidade estava pior que a gente, né? Porque muita gente depende ali do dia a dia, né? Da coisa do dia a dia. E aí a gente fez uma campanha com os nossos fornecedores para ajudar a gente a aumentar esse volume que a gente estava doando. Então a gente conseguiu, vários fornecedores ajudaram e tal, e a gente conseguiu doar bastante coisa para o pessoal, para a comunidade. É, e aí foi no dia a dia, né? E eu, pessoalmente, em paralelo, eu faço parte da Associação dos Parques, a Sindepart, que é a Associação dos Parques e Atrações. Sou presidente do conselho. E aí, em paralelo a isso, eu participei de toda a parte de negociação das associações. A gente fez um grupo de associações e fomos falar com o governo federal. Então, nesse dia 19, eu estava em Brasília, Caramba. conversando com o ministro do Turismo e aí, o que a gente vai fazer? Me ajude e tal. E aí, uma série de coisas também foram importantes para a gente, né? Que o governo federal acabou concedendo, por exemplo, uma medida provisória que você não tinha que devolver o dinheiro ali na hora. Você podia fazer um parcelamento, senão ia quebrar todo mundo. Ia ser um desastre total. Então, teve essa parte O também. Perse foi isso aí, não? O PES foi a sequência. O PES foi uma continuidade desse esforço que a gente fez com todas as associações juntas, e aí depois o PES foi para que as empresas pudessem se recuperar, né, dessa pancada que foi ficar fechado. Teve gente que ficou mais fechado que a gente, mais que 10 meses, a gente ficou menos. O pessoal de eventos sofreu mais ainda Horrores. do que a gente, né? Então, e aí o PS veio foi fundamental o PS para ajudar aí essa recuperação, essa sobrevivência do setor. Também teve aquela, não sei se vocês vão lembrar, teve uma medida provisória que o governo pagava o salário, Sim. um pedaço do salário do pessoal e tal, então a gente teve que fazer alguma redução de quadro, que não tinha como, mas a gente conseguiu manter uns 80% do nosso quadro, porque que no momento desse, como é que você faz? Como é que o cara vai sobreviver, né? Então, e outro que a gente vai voltar, a gente precisa estar com a coisa, né, com a máquina, Andando. é, se não está andando pertinho de voltar, né? Então, a gente conseguiu, juntando todos os esforços que a gente fez de prorrogação de título, aí os fornecedores também entenderam, vamos renegociar, uma renegociação geral, é, e a gente conseguiu com essas questões da lei e tal, a gente não atrasou o salário de ninguém, nem um dia, nesse período todo. Acho que isso também foi, e os que infelizmente a gente teve que fazer a demissão, foi tudo pago direitinho também. Então foi um período que a gente olha para trás e fala, como é que a gente conseguiu sobreviver nisso aí? Como é que a gente saiu do outro lado, Como né? é que a gente saiu do outro lado? É uma loucura. Imagino. E o Beach Park esse ano foi eleito o melhor parque do Brasil, não fez? Foi. A gente foi eleito no TripAdvisor o melhor da América Latina, das Américas, na verdade, e no revista Viagem e Turismo, o melhor do Do Brasil. Brasil. É uma Muito honra, orgulho pra gente, né? a gente, assim, vai parecer arrogante, mas a gente recebe isso constantemente, então é muito bom, mano. A gente fica muito satisfeito de receber um reconhecimento do trabalho que a gente faz. Porque não é só equipamento, né? Porque tem os equipamentos, tem os investimentos que são feitos, mas tem o atendimento, a Gente, operação, né? gente, e a gente investe, assim, dá muita atenção para isso. A gente tem uma equipe de muito tempo, a equipe toda que trabalha com a gente está há muitos anos. Você falou, você fez, quando você começou, eu ia falar isso, eu acabei esquecendo. Não fui eu que fiz, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sou um cara que estou ali para ajudar a turma a ir para um caminho, né? Então, isso daí, quem faz é a equipe toda. E a gente tem uma equipe muito legal que trabalha junto há muitos anos. Tem lá gente 20 anos de empresa, 25, 15. Então, a gente chama até de família Beach Park, porque a gente é uma família e a gente até
Tem empresa que não permite que um pai e filho trabalhem, Trabalhem ou juntos. o casal. A gente não tem problema nenhum com isso, a gente até gosta. Então a gente tem muito familiar que trabalha lá e dá mais ainda Interessante. esse clima de família no dia a dia da empresa. Então todo mundo se preocupa, né? É como se fosse de todo mundo. Hoje a mão de obra, já que a gente falou dos colaboradores, que são fundamentais, é, a mão de obra hoje tem sido um desafio para as empresas, né? Porque depois da pandemia, muita gente mudou os hábitos, se ressignificou as vidas, e a gente vê com muita força esse sentimento de as pessoas querem trabalhar um pouco menos, ou ter uma Outro vida mais sentido leve, do dá outro trabalho, né? sentido, né? Como é que vocês têm uma sazonalidade, lógico, contratam, principalmente agora que se aproxima a autoestação, onde é que vocês vão buscar essa mão de obra que não está com vocês no dia a dia? A gente contrata temporários, cerca de 300 funcionários temporários nas altas estações, né? Trabalham em dezembro, janeiro até o carnaval, um pouquinho antes do Natal ao carnaval e julho, né? São períodos que a gente contrata. A gente tem um time de RH que está o ano inteiro, então acaba uma, já começa o processo da outra eh, Recrutamento? de selecionamento, de selecionar, de entrevistar. E acho que o principal é a gente usar o nosso propósito, o mesmo propósito que a gente usa para o cliente, a gente usa para o funcionário. Nosso propósito é criar momentos felizes. Então, Simples assim. se o nosso funcionário está feliz, ele consegue fazer o cliente feliz. Se o nosso funcionário não está feliz, vai ser difícil ele atender bem o A cliente, gente né? fala muito, não há que se falar em jornada do cliente, jornada de encantamento do cliente, se a jornada do colaborador, que é quem entrega É. a do cliente, não estiver muito redonda, né? E aí a gente procura fazer isso pela liderança. O caminho para fazer isso é qualificando e treinando e desenvolvendo cada vez mais a liderança. Então, você tem uma liderança madura, capaz, que entende, né, a importância da equipe, ela vai sempre desenvolver a equipe. Então, um dos nossos valores é desenvolvimento de pessoas. Então, a, e aí como a gente tem as pessoas lá por muito tempo, a gente tem tempo para fazer essas coisas. Essas coisas levam tempo. Você desenvolver pessoas leva muito tempo. Então tem que ter paciência. E aí, acho que isso ajuda muito na hora de contratar depois, porque as pessoas se sentem bem trabalhando lá. Sim. Um exemplo, o nosso call center. Call center é uma área da economia que tem uma rotatividade muito grande. Tem call center que chega a rodar 200% no ano, Né? muitas vezes é o primeiro emprego. Então, tem call center que roda 200% no ano, né? Ou seja, você roda 3 vezes, né? Tem a equipe, trocou uma vez, trocou duas. Então, são três equipes dentro do ano. O nosso é 5%. Então, mas por quê? Porque a gente faz esse trabalho, né? É muito engraçado. Ontem não, sexta-feira, eu fui lá no nosso call center, entrei lá, estava todo tematizado de Halloween. Mas sim, uma tematização que eu brinquei com o pessoal, rapaz, ano que vem eu vou cobrar ingresso do. Cenografia. Dava pra cobrar, Cenografia. era quase que uma atração que dava para cobrar ingresso. Mas vai fazer diferença, né? E faz muita diferença para a turma, sabe? Para a equipe. É um E esse tipo valor de para coisa eles, né? que a gente procura fazer, né? Você estruturar muito bem os processos, dar autonomia para as pessoas executarem aqueles processos, acompanhar essa execução e desenvolver líder. Vocês trabalham há muito tempo já com indicador, com processo. Já há Lembra da muitos anos. Adriana lá? Vocês tiveram, Isso, né? isso, isso. É, O Fábio Furtado, sim, sim. a gente trabalha muitos anos, já desde 2006. Que a gente fala agora parece que é fácil, né? Mas tem alguns processos que eles precisam de anos para decantar e Muito, atingir um grau aí é, de é, maturidade. Até que isso exatamente isso. flua, né? Exatamente, isso vira uma cultura, né? É, Você exatamente. vai fazendo, vai reforçando e acaba virando uma cultura. Eu acho que a gente conseguiu criar essa cultura de tanto de atendimento quanto de eficiência, de buscar sempre fazer melhor, você está sempre buscando fazer melhor, mas dentro de um ambiente saudável. Né, Murilo, a gente não pode encerrar sem eu te perguntar. Vou entregar aqui a idade, porque, enfim, conheço o Beach Park desde o nascedouro, né? Desde antes dele existir, para a verdade. E sou fã, frequento, adoro, sou parceiro, né? A família toda, você, que a gente conhece há 2 décadas, já é uma amizade já longeva, né? É, 20 anos com certeza. não são 20 dias, né? Mas uma coisa que sempre marcou o Beach Park foi a mídia.
Vocês Sim, sempre tiveram muito presente na mídia, na sim, sim, novela, nas colunas sociais, e agora também com influencers, sim. né? O BBB, o que é que vocês estão fazendo? Como é que vocês se mantêm? O foco é atrair a criança, atrair o pai para levar a criança? Como é que vocês planejam isso? A mídia, volta lá atrás naquela história da novela, né, que eu falei, Eu estava lá, hein? você estava lá. E aí, aquilo ali foi um transformador. Então, isso já vinha, não fui eu que trouxe, isso já tinha da empresa, o João, já tinha essa cabeça, Arialdo. E, e é uma parte que faz parte do negócio, não é só Beach Park. O negócio de entretenimento precisa dessa de divulgação, né? E aí, a mídia, de uma forma geral, você sabe muito bem, está passando, mas por uma transformação muito grande, né? Então, antigamente, nossa cabeça era TV, revista, jornal, né? E aí, e sempre com celebridades, né? As celebridades viraram influenciadores, né? A TV, o jornal foi quase tudo para o digital. A gente ainda faz alguma coisa de TV, mas a gente também ainda está, assim, testando e aprendendo, mas com certeza o foco é muito digital e tem tantas possibilidades diferentes, né? Você consegue De granular Instagram, melhor, você de- consegue segmentar melhor, conversar melhor. o que é bom e ao mesmo tempo é É desafiador, muito mais porque desafiador. é mais você falar com muita gente. Você fazia 3 apostas e estava tudo Né? Você certo. fazia, vou comprar aqui É, Jornal Nacional, eu vou falar com milhões de pessoas, era o tiro de canhão que faço um resolvia. filme bacana e pum, tá feito. Ah, mesmo quando você foi para a TV fechada, também você falava com muita gente na TV fechada. Fazia um filme legal, nacional, bomba. E aí o público era sempre família. Vou me pegar essa tua pergunta, né? Sempre voltado para a família. E hoje em dia já não é mais assim, né? Hoje em dia você é multi tudo, né? Então você tem que falar com muitos influenciadores, está em outras mídias. A gente recebe muitos influenciadores. Nossa meta é receber 800, né? Esse ano. Então, mais de 50 por mês. Então, a gente recebe muita gente. A Clarissa que está aqui, que cuida dessa área de receber as pessoas. E aí as pessoas publicam nas suas redes sociais. Aliás, o faz muito bem, a Clarissa sempre está lá, né, É. comandando essa parte aí, que é fundamental, né, Clarissa? Mas, enfim, é um pilar muito importante. Não adianta você fazer uma atração nova e não divulgar, não despertar o desejo das pessoas em conhecer, né? Então, o Alok, por exemplo, foi um exemplo, o Turbo Music, né? Foi nossa última atração, foi muito legal, porque a gente conseguiu montar assim, porque sempre trabalhamos com a celebridade, com o Foi uma influenciador, estratégia muito redondinha. né? Mas aí nesse caso a gente conseguiu encaixar no equipamento. Então a Os atração, collabs. exatamente. E ficou muito legal, porque tinha música, porque tinha luz, porque tinha, né, tudo isso e Bem sensorial, bem. ficou muito legal. Ele foi muito legal também, um cara bacana. E aí, esse é o desafio. Então, por isso que o nosso negócio é muito de criatividade, sabe? Porque não é um negócio só, é, assim, de custo, de processo. Tem tudo isso, lógico, mas tem esse lado de criatividade que é fundamental, né? E Murilo, a gente está encaminhando aqui para a nossa reta final, nossa conclusão. Geralmente, a gente gosta de perguntar, e você trouxe aqui vários momentos inspiradores, tanto da história do Beach Park, como da sua e daquele entorno, daquela comunidade, enfim. Tem uma coisa aí que se mistura. Mas a gente queria saber especificamente para ti, Murilo, quem ou o que te inspira? Uh, né, eu procuro, eu gosto muito de ler biografias, né? Então, tem várias que eu leio. Então, busco, sim, inspiração em vários momentos, em várias lideranças, e gosto também muito de esporte, de coisas do esporte, eh, por exemplo, Kobe Bryant, é um cara que fazia, tem uma história muito interessante que eu vi um vídeo um cara jovem que ia chegar no time, ia ser o primeiro ano dele no time do Los Angeles Lakers lá, e ele falou, não, vou chegar e vou impressionar aqui e tal. E vou ser o primeiro a chegar no café da manhã. Aí ele foi, tal, acordou cedo, chegou no café da manhã, e já estava lá o Kobe Bryant, que já era o maior jogador, já era o cara, um sucesso e tal. Aí ele viu, o cara já tinha
não é que ele estava lá antes dele, ele já tinha treinado, já estava suado e já estava, né, e tinha acabado no primeiro dia da volta das férias, então você vê, assim, a dedicação de quem quer buscar, quem quer fazer alguma coisa, tem que ser, assim, meio quase que quase que maluco, né, pra você conseguir as coisas precisa se dedicar, você precisa, ter foco e ter esse tipo de atenção. Então, esse tipo de coisas que me inspira bastante, eu gosto muito de Bacana. ver essas e aí você procura em vários momentos, várias inspirações desse tipo, eu acho muito interessante ver o que as pessoas estão dispostas a fazer para conseguir, né, um resultado. Então isso vale eu acho que em cada situação, né, você precisa acordar às 4 da manhã para treinar, né, cada ramo é uma coisa, e é uma coisa diferente, mas assim, o desejo de realizar, o desejo de fazer e de deixar as outras coisas para lá, para trás e conseguir se focar e ir atrás de resolver os problemas, não deixar os barulhos que às vezes ficam na cabeça da gente, nos É o pensamentos, essencial, né? né, e você conseguir, dar atenção nas coisas que são realmente importantes, que são as coisas que vão fazer, a empresa ou a sua vida caminhar e andar e evoluir. Você conseguir deixar de ouvir os ruídos, né, seja da sua cabeça, ou seja os da cabeça do Os lado que imaginários são os reais, né? eu acho que é mais ou menos isso. Vamos nos aproximando aqui do fim, vamos agradecer aqui a nossa audiência por essa Agradecer temporada, né? muitíssimo ao Murilo, Oh, né? prazer, Tem uns obrigado. bastidores aí de Beach Park que talvez É tem coisa verdade. que eu, por exemplo, a história do Espigão para mim foi novidade, né? Do Pier, de como é Aham. que vai se dar a Vamos tirar esse operação. nome de espigão, é É Pierre. Pier, é Pia Pier, pia não é Pier. De fato, para O Pierre fora, o ideal e o Espigão é Pierre muito nosso, né? náutico. Pierre náutico. Pier náutico, né? Homenageando os 2 clubes da cidade. Muito bacana, muito bacana. E aí te agradecer muitíssimo, Murilo, por compartilhar com a gente Prazer. essa trajetória, esses bastidores, os números e o espírito que tem por trás dessa entrega de vocês de Beach Park. Meu amigo Pompeu, nosso encerramento aqui, faltando Daniel Demetrio, Pois é, faltando era para estar Dandan. aqui, que nós temos a terceira pessoa que faz É, o plano business com a gente, Uhum. né? Essa temporada está terminando, mas a próxima já vai chegar com tudo, né? Terminamos no estaremos topo, juntos. né? É, A terminamos destino. aqui com o Murilo no iate. E aí nós gostaríamos de convidar vocês, seguem os canais da gente, Unimed Fortaleza. A gente também está nas plataformas de streaming. E é isso. Muitíssimo obrigada mais uma vez, Prazer, Murilo. prazer. Obrigado pelo Pompeu. convite, um prazer ter estado aqui com você. Vamos nos ver muito. Vamos marcar lá no Beach Park, quem sabe o próximo, né? A gente pode abrir a próxima temporada Ó, lá, olha aí. será uma honra, será uma honra. A gente abre lá então. Foi um Joia, prazer, combinado. Murilo. Valeu, obrigado.